E a gente fala agora um pouco mais de juros, né, porque aumentaram as apostas de que o Banco Central vai começar a cortar a Selic, gente, em março. Isso depois do comunicado, né, do Copom ter vindo com um tom mais duro do que o esperado nessa semana, enquanto a taxa básica, né, de juros foi mantida, inclusive, em 15%, portanto, o maior patamar em 20 anos. Segundo a autoridade monetária, ela deve ficar alta por um período bastante prolongado. E o que isso significa para os investimentos? Para nos ajudar aí a responder essa pergunta, eu converso agora com Marcelo Stavali, que é estrategista aqui de investimentos do Santander. Marcelo, muito bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês hoje. Marcelo, obrigado então por ter aceito o nosso convite. Olha só, Marcelo, a leitura que a gente teve nessa semana foi que a gente teve um comunicado bem mais duro do que o esperado, né? Já que boa parte também do mercado esperava uma certa flexibilização, uma retirada daquele período prolongado do comunicado, não foi isso que a gente teve. Quais sinais o investidor precisa observar agora para identificar realmente quando que o Banco Central deve começar a mudar o tom? Porque isso faz total diferença para a decisão de investimentos, obviamente. E mesmo a gente tendo boa parte do mercado agora, a maioria do mercado agora mudando a chave para as projeções de corte apenas para março, a gente ainda tem pelo menos 11 casas, contra 15 que agora, né, adiam essa projeção, 11 casas ainda vendo espaço para corte a partir de janeiro, pelo menos foi o que mostrou aí uma pesquisa feita pela Broadcast. Quais sinais, então, a gente precisa observar a partir de agora para identificar essa trajetória realmente sendo benéfica para cortes de juros pelo Banco Central? Novamente, a parte do Banco Central, o que ele está mais interessado é ver a parte de expectativa de inflação, né? Quanto a expectativa futura vai convergir para o 3%, que é o objetivo dele. Ele começou a se mostrar convencido de que taxa de 15% vai conseguir levar a isso. Tem que continuar observando a que nível vai demorar. Hoje em dia a gente está um pouco elevado, não chegamos nesse patamar ainda. Temos que esperar talvez os próximos dados saindo. O próprio IPCA vai ser relevante para mostrar que está melhorando, as expectativas futuras, o nível do emprego também é relevante para esse momento. Então, todos esses dados, de alguma forma, vão se unir para mostrar aquela certeza que o Banco Central chegou no momento e pode começar o corte. Além do próprio comunicado do Banco Central, desse tom como o mercado esperou, ser um pouco mais tranquilo, dizendo que ele pode sim pensar em não manter essa taxa período tão prolongado. Isso ajuda ele a ter certeza de que pode sim começar um ciclo de flexibilização monetária, corte na taxa de juros. Uhum. Agora, Marcelo, depois dessa decisão, a gente teve a curva de juros, né, se ajustando, o câmbio também seguindo firme ainda, com a entrada de fluxo estrangeiro. Que tipo de oportunidade ou até mesmo alerta esse movimento traz para quem está posicionado tanto em renda fixa como renda variável? Na parte de renda fixa, a gente já vem recomendando alocações há algum tempo, exatamente pelo patamar estar elevado, tem um carrego, né, uma rentabilidade constante. E agora, porém, o próximo movimento deve ser o corte de juros, posicionar agora em ativos tipo pré-fixados, tipos NTN-Bs, nesses prazos mais longos, vão capturar esse movimento de queda de juros. Além disso, lá fora também pelo movimento estrangeiro começando a aplicar, diversificar a nível global, vem entrando recursos locais. Então, não só a parte de juros é interessante no Brasil, seria a renda fixa, quanto a parte de bolsa vem performando e deve continuar performando bem. Historicamente, a relação é queda de juros, sobe a taxa da parte de bolsa. Então, se a gente começar a observar que vai, a partir de março, começar a performar esses juros caindo mais baixo, devemos ver essa bolsa continuar performando ainda bem. Uhum. Bom, olhando para a renda fixa, né, em alta, até afinal de contas, uma Selic a 15%, acaba atraindo bastante olhar para a renda fixa. O pós-fixado acabou voltando a ser protagonista, né, nos últimos tempos. Mas ainda faz sentido, Marcelo, nesse momento, concentrar recursos em Tesouro Selic, CDBs e fundos de DIs aí, ou já é uma hora de buscar uma estratégia mais duration em pré-fixados, talvez em PCA+, como que você está olhando para isso? A distribuição da carteira sempre é um pouco cada ativo. Hoje em dia, realmente, aquele 1% que o brasileiro gosta de ter, existe, um carrego ainda está tendo, enquanto nós temos essa taxa de 15%. Mesmo ela começando a cair, vai ser entregue ainda. Por volta de até 12% ao ano, a gente consegue alguma coisa próxima desse de 1%. O que vale a pena destacar, como você comentou, é que agora as taxas estão bem elevadas. Então, você já começa a posicionar pré, IPCA+, ativo de duration maior. Quando começar a fechar, essa duration maior vai me entregar um retorno maior. A marcação a mercado que a gente chama. Quando cai a taxa de juros,
o ativo melhora o preço dele. Então, começar a diversificar agora é importante. Não adianta esperar até começar os cortes para diversificar. O mercado sempre antecipa o movimento, então tem que fazer esse movimento agora. Mas vale a pena manter, sim, um percentual sempre alocado. Vale a pena ver nível de risco, acompanhar, conversar com o seu assessor de investimentos e daí ver onde vai ser essa distribuição. Quanto eu vou concentrar ainda numa casa de um CDB, numa LCI, ativo no pós-fixado, e quanto já vou diversificar em prazos maiores, duration maiores também. E quais são os ativos que você considera hoje estruturalmente obrigatórios, né, numa carteira nesse atual cenário que a gente tem, né? Quais são aqueles não óbvios, claro, logicamente, que o investidor tende a ignorar, mas que podem acabar se beneficiando, de certa maneira, de juros mais altos por mais tempo? Toda a parte de renda variável, no geral, quando os juros estão altos, tende a não performar bem, tende a alguma correlação melhor ali. Nesse momento, seria exatamente isso. Já que os juros estão altos, a oportunidade de você diversificar, procurar ativos ali um pouco na parte de bolsa, fundos de dividendos, a nossa recomendação, nosso carro-chefe de alocação, pensar talvez um pouco a alocação em fundos imobiliários, pensando exatamente que agora oportunidades estão descontadas ainda, são prazos mais longos. Então, aqueles ativos que devem performar somente com juros baixos, agora, em momentos de juros elevados, vale a pena você ter alocação, começar a ter uma estruturação, se já não fazem parte da sua carteira. Bom, a gente sabe que, pensando, né, em multimercado, crédito privado, a gente sabe que essa decisão do Copom também impacta, né, muitos fundos. O que esperar dos multimercados, Marcelo, e também do crédito privado nesse ambiente? Há espaço para aumento de risco seletivo ou o foco agora segue ainda sendo na preservação nesse momento? Vou responder primeiro para o crédito privado, né? Recentemente a gente ouviu que muitos investidores procuraram o crédito privado para ter posição, aproveitar as taxas elevadas, e a gente pode pensar que o crédito privado ele vai ganhar de duas formas. Uma é na diferencial de spread, que a gente chama entre um título público, uma NTNB, que normalmente é uma referência, contra aquele ativo de crédito privado. Esse spread fechou, esse crédito ali, a diferença entre os dois ficou pequeno. Só que agora, com a possível queda da taxa de juros, você ganha de novo com a marcação a mercado. Então, você pode continuar vendo boas performances à frente de créditos privados. Já os fundos de multimercados começaram a ter posições, historicamente, eles têm boas rentabilidades quando tem queda na taxa de juros, performam-se bem com a parte de bolsa. Então, começar alocações, diversificar nessas categorias, somente os multimercados, deveriam sim entregar bons retornos futuros. E pensando nesse momento em dólar e cenário global, bom, por mais, né, que a gente tenha muita incerteza em relação à economia americana, paralisação, enfim, ainda há uma tendência majoritária, né, de apostas de mais um corte de juros pelo Federal Reserve nesse ano. Nessa situação, o investidor deve usar esse momento ainda para buscar uma proteção na carteira em dólar, ou talvez reduzir exposição internacional, quem talvez esteja exposto a investimentos diretamente no exterior, mudar algum tipo de alocação, porque para além disso, né, Marcelo, ou seja, para além dessas questões de política monetária, a gente ainda tem agora esses alertas que vêm sendo frequentemente feitos quanto a uma possível bolha de tecnologia, né, nos Estados Unidos. Como que vocês estão avaliando essa questão relacionada a dólar e também cenário global? Perfeito. A parte do dólar, a gente viu esse ano, na verdade, um nível global. Não foi somente em relação ao real que ele perdeu o valor, que ele foi depreciado. A gente viu a nível mundial isso acontecendo. Então, a gente sim continua recomendando, se a gente fosse pensar a Bolsa Americana, o S&P, ele está positivo no ano, ou seja, considerando em dólar. Então, a gente tem alocações, temos recomendações de investimentos, mas em ativos redeados, com proteção cambial, que eu consigo aproveitar aquele bom momento da Bolsa Americana. Nós estamos numa temporada de resultado na Bolsa Americana que vem entregando bons resultados, vem continuando o crescimento e consegue se proteger dessa questão cambial. E no caso do Brasil, pelo diferencial de juros que tende a aumentar, já que a gente deve manter essa taxa de 15% até o final deste ano ainda, possivelmente ainda um pouco no começo do ano que vem, e se lá fora confirmar esse cenário de corte do Fed, o diferencial de juros acaba trazendo aporte, né, o que chama de operação de carry trade. Você toma recurso americano, aplica na renda fixa brasileira, isso deve fazer esse dólar cada vez mais baixo, reduzir um pouco. Isso acontecendo, a proteção cambial ali, você não tem esse problema, mas você surfa nessa possibilidade de investimento, nessa diferença. A nível mundial, como um todo, a gente continua vendo assim que os investimentos continuam fluindo muito para esse setor, na parte de IA, de tecnologia, as empresas continuam investindo muito forte sobre isso, a expectativa é que deve continuar nesse primeiro momento. Sempre tem algum receio de possa ser, se não é, mas olhando no geral, os dados históricos, não parece ser o caso nesse primeiro momento.
Perfeito. Conversamos aqui agora com Marcelo Stavale, que é estrategista de investimentos do Santander. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu tempo. Boa sexta-feira e bom final de semana. Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais.